Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de setembro, estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. O evangelho de hoje é de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Meu irmão, minha irmã, na festa da exaltação da Santa Cruz, somos colocados diante da razão da nossa alegria. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Esse é o dogma central da nossa fé. É a alma de toda a Bíblia. É a afirmação mais importante de toda a Sagrada Escritura. A frase tem um sujeito, um objeto e um verbo que contém o mistério mais vasto e profundo que podemos conhecer e receber. Deus e nós. E entre Deus e nós há o amor. Não é um amor genérico, é um amor que entregou o Filho unigênito ao mundo, ou seja, a nós. Como Jesus fala desse amor que se entrega? Ele diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É preciso reler o livro de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. O povo passa por dificuldades no deserto, a fome, a sede, os agressores. Ao mesmo tempo recebe de Deus a proteção contra os inimigos, a água que brota da rocha e o maná que desce do céu. A cada adversidade enfrentada no deserto, Deus manifesta com sinais maravilhosos o seu amor pelo povo. Muitos, porém, ainda acham que Deus não faz mais do que sua obrigação e murmuram contra Deus, dizendo que não há água, que estão enojados daquele alimento sem graça. Por isso, os culpados são atacados por serpentes de fogo e muitos morrem por isso. Ante o castigo, os pecadores se arrependem e recorrem à intercessão de Moisés. Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze, imagem de serpente de bronze, e a eleve em uma haste, e todos os que eram picados pelas serpentes e olhavam para a imagem elevada no deserto, ficam curados. É surpreendente esse episódio. Deus manda fazer uma imagem de bronze, e essa imagem é uma imagem de serpente. Sabemos que a serpente era uma divindade cultuada como símbolo da fertilidade das religiões pagãs. Além disso, para piorar, a serpente é também símbolo do tentador, símbolo do mal. E Jesus explica a sua morte e ressurreição como um ser levantado, elevado. Assim como a serpente de bronze foi elevada, ele também será elevado. Olhando para Jesus, somos salvos. Olhando para o amor feito carne, olhando para Jesus que se entrega na cruz para ressuscitar, temos a salvação dos pecados.
Portanto, Jesus explica que com a sua morte e sua ressurreição, ele cumpre o que foi prefigurado por Moisés no deserto. O que salvou o povo no deserto não foi a serpente, tampouco foi o mal, mas foi Jesus. Já no deserto, Jesus salvou os pecadores. Olhando para a serpente, eles, de alguma forma, estavam olhando, mesmo sem saber, para Jesus. Eles não estavam olhando para um ídolo, nem para o símbolo do mal, mas para Jesus. E por que Deus mandou que a imagem fosse de uma serpente? De novo, a palavra de Jesus nos explica o porquê disso. Jesus é a verdadeira serpente elevada no deserto. Ele é prefigurado na imagem da serpente porque na cruz ele foi feito pecado pela nossa salvação. Na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, São Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o fez pecado por nós. O perdão do meu pecado não é uma ação burocrática de Deus, para que eu pudesse ser salvo. Deus fez recair sobre o seu Filho amado todo o peso do pecado do mundo. E ele foi esmagado por este peso. Jesus foi feito pecado no sentido de que ele assumiu voluntariamente sobre si o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, Jesus foi feito pecado por nós. Normalmente a serpente serve de símbolo do mal, representando o próprio Satanás. Na cruz, embora não pudesse ser acusado de pecado algum, Jesus foi feito pecado por nós. Jesus é a serpente levantada no deserto, no sentido de que, para que eu pudesse ser perdoado, ele foi feito pecado por mim. Ele não foi feito pecado em si mesmo, ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos nele feitos justiça de Deus. Qual é a sua reação diante de tão grande amor? O mundo de hoje faz com que seja difícil acreditar no amor. São tão numerosas as traições, são infinitas as decepções, são terríveis as violências provocadas e sofridas. Quando sofremos a violência e a traição, somos feridos e começamos a ter medo de amar e de ser amados, porque não queremos mais ser enganados, não queremos ser mais feridos. Muitos são também os que acusam a religião e a fé de estar na origem da guerra, da discriminação, da opressão, da liberdade individual. Desse modo vai engrossando sempre mais o número daquelas pessoas que não acreditam mais em Deus, porque não acreditam mais no amor de Deus. Não acreditam que o amor dos cristãos seja verdadeiro, de que o amor de Deus seja realidade. Dessa forma, entramos em uma nova era de gelo. Sem acreditar que Deus nos ama, o mundo está destinado a se dissolver na escuridão e no frio cósmico. Se não há amor, estamos só nadando para o gelo escuro do fim cósmico. Nietzsche soube, como ninguém, a exprimir o surgimento de uma nova era de gelo. Ele escreveu: a compaixão contraria inteiramente a lei da evolução, que é a lei da seleção natural. A compaixão preserva tudo que está maduro para perecer. Luta em prol dos deserdados e condenados da vida. O homem perde poder quando se compadece. Nada é mais insalubre em toda a nossa insalubre modernidade que a compaixão cristã. Para enfrentar esse veneno, não há um outro antídoto. Deus nos ama e nós cremos no amor. Hoje nós somos colocados diante da serpente elevada no deserto. Estamos diante de Jesus elevado na cruz, entre o céu e a terra, com os braços abertos. Estamos diante do amor que se derrama
do seu lado perfurado. Esse é o momento decisivo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito.